Olá, meus amigos do rádio! Estamos começando mais uma edição do nosso Notícia em Foco. Aqui você fica por dentro das principais notícias do dia. Aqui no som da sua web rádio Rede Nova Estação. Estamos ao vivo através do aplicativo Spreak Studio e através do nosso site pelo www.spreak.com.br. Você que nos acompanha nas nossas redes sociais, os nossos amigos internautas do Brasil e do mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que hora você vai acompanhar, vai assistir este vídeo. Vem comigo, meu povo, porque a informação aqui não para. E a notícia em foco que nós queremos aqui trazer é em relação àquela mesma situação que vira e mexe a gente relata, a gente fala aqui no nosso programa acerca da violência contra a mulher que não dá trégua, que não para, que parece que é uma história que nunca tem fim, que infelizmente cada dia tem uma vítima diferente, uma vítima nova e que a gente lamenta profundamente essa questão contra o crime contra a mulher. E temos dois fatos diferentes. A primeira que a gente relata aqui foi uma senhora que foi morta pelo ex-companheiro no último domingo, dia 18, na cidade de Chechel, na Mata Sul de Pernambuco. Ela era professora, né? Professora encontrada morta em casa. Companheiro preso em Chechel, na Mata Sul de Pernambuco. Esta notícia ela foi publicada no Diário de Pernambuco e chocou todos os moradores da cidade de Chechel, na zona da Mata Sul de Pernambuco. Lamentavelmente, né, mais uma mulher vítima do feminicídio aqui no estado de Pernambuco, que é uma lista grande de mulheres que são mortas por canalhas, por criminosos que infelizmente se acham dono das mulheres e infelizmente tiram a vida de pessoas como a dessa senhora, né, que infelizmente perdeu a sua vida para a violência. Já outra situação foi um camarada que ateou fogo na casa da ex-companheira. O crime aconteceu na cidade de Jaboatão dos Guararapes e foi também publicado no Diário de Pernambuco. Homem põe fogo na casa de ex-companheira e fere uma pessoa em Jaboatão, no Grande Recife. Então você veja aí, são relatos diferentes, mas que vira e mexe e volta para o mesmo assunto, para o mesmo tema que todas as vezes a gente debate quando fala em relação à violência contra a mulher. No primeiro caso que a gente falou na cidade de Chechel, o companheiro matou a esposa. Já nesse segundo caso, o indivíduo ateou fogo na casa da ex-companheira. E vai aí nessa crescente, porque a violência não para e todo dia é um relato diferente. Então, para vocês verem, quando a gente relata aqui sobre a questão da Lei Maria da Penha, a gente vai observar o seguinte: a gente vai observar primeiramente a medida protetiva. Aí vem o debate à tona para que a gente possa entender essas situações. Será que está funcionando? Será que realmente está trazendo proteção e tranquilidade para as mulheres? Outro ponto em relação à questão de violência contra a mulher. Quanto tempo um criminoso que é preso, que é condenado por feminicídio, passa dentro do sistema penitenciário? Outra situação. E todo tipo de regalia que esses indivíduos têm dentro do presídio. Todo tipo de regalia que você possa imaginar. E no final das contas, sempre a vítima é que perde a vida. Então, aqui se vai um alerta para o poder público para a gente reaver essas questões de medida protetiva, de todo o sistema de proteção contra a mulher, para ver se realmente o que está acontecendo ou o porquê. O intuito e o objetivo foi essa, de frear a questão da violência contra a mulher, mas no contexto geral a gente não vê que isso acontece, a gente não está vendo que a coisa realmente está funcionando, que a coisa não está realmente acontecendo na prática.
Então, realmente, você vê que inúmeras situações, inúmeros relatos envolvendo violência contra a mulher, e a gente vê essas situações aí. Esperamos que a polícia investigue o caso e dê uma satisfação para a sociedade. Que o que nós estamos cobrando é isso, simplesmente isso, que esses indivíduos, esses suspeitos, sejam penalizados rigorosamente pelo o nosso Código Penal, que não é essas coisas todas, né? Mas que infelizmente dê um pouco de tranquilidade e de sossego e de paz para os familiares dessas vítimas que infelizmente perderam um ente querido. Então, é nesse sentido aqui que sempre a gente fala, e sempre eu torno aqui esse assunto para a gente debater, para a gente falar, em relação a essas situações. Em vira e mexe, quando sempre a gente retrata o crime de violência contra a mulher, independente do cenário, independente da situação, sempre a gente traz aqui esse alerta, principalmente para os homens, porque sempre as pessoas dizem, não, porque a sociedade é machista, a sociedade é isso. Claramente que a nossa cultura, infelizmente, é essa. Agora, requer as pessoas se conscientizarem em relação a essa questão, que o primeiro caso que a gente falou aqui, não foi ex-companheiro, foi o companheiro da mulher. Independente da situação do caso, você veja que era o companheiro dela que tirou a própria vida da mulher. Já de segundo caso, era um ex-companheiro dela. Então já se pode entender o contexto que o indivíduo não aceitava o fim do relacionamento e achou-se no direito de chegar lá e tirar fogo contra a mulher. E parece que está virando até virando novela isso, que vira e mexe quando o camarada não mata a mulher, ele vai lá e tenta tocar fogo lá na casa da mulher, essa situação toda. Então sempre eu digo aqui, ninguém é de ninguém, então o homem tem que entender essa situação. Mas infelizmente o mundo não se gira em torno do nosso pensamento e a gente tem que relatar essas situações diariamente aqui e o camarada, o indivíduo, fica rindo da nossa cara, porque sabe que vai passar pouco tempo no sistema penitenciário, daqui a pouco tá solto, daqui a pouco arruma outra mulher, faz nova vítima e a coisa anda por essa situação. E quem perde a vida é a vítima. Então, sempre a gente fala aqui que essa proteção, essa medida protetiva e tantas outras coisas tem que ser visto pela polícia, porque parece que as coisas não estavam funcionando como deveria funcionar. Porque vira e mexe, a estatística da violência contra a mulher só faz crescer cada dia mais. Todo santo dia temos um relato aqui de vítimas em relação a essa questão. Então, realmente, será que a proteção... E o que é mais interessante aqui, quando a gente debate acerca desse assunto, porque toda a Constituição, o Código Penal brasileiro, que o camarada, quando a pena máxima, parece que é mais de 20 anos, de 30 anos, que é quando é julgado e transmitado em julgado e juízo, ele pode pegar até 30 anos, que é a pena máxima para o crime de violência contra a mulher. Que não pega aqui, muitas vezes responde o processo em regime aberto e metade da pena, daqui a pouco o camarada com 10, 15 anos ou menos do que isso, ele está na rua. Né? Então realmente é uma situação difícil da gente estar relatando aqui, como o caso dessa professora, que o pessoal de Chechel revoltado com essa situação, uma professora, uma mulher conhecida na cidade, bem amada, benquista, e que infelizmente foi interrompida a sua vida por um crime brutal, por um canalha, um cabra safado, que infelizmente tirou a vida da sua companheira, e é lamentável, a gente lamenta profundamente essa situação, principalmente da professora, que era muito conhecida na cidade, e o pessoal lá de Chechel está indignado com essa situação, e muitas das vezes, quando a polícia não age, primeiramente, a sociedade já está saturada, já está arretada com essa situação. Que quando pega o camarada, infelizmente, quer fazer justiça com as próprias mãos, que a gente não recomenda. O recomendável é ser encaminhado para ser penalizado pela lei, pela justiça. Mas muitas das vezes as pessoas estão já tão saturadas, tão arretadas, tão revoltadas com essa situação, que quando coloca a mão no camarada, só dá ele. Só dá ele. Ele se lasca todinho na base da lapada.
é a banda lapada nele. Pronto, meus amigos, a notícia em foco é essa. Infelizmente, não tem outra notícia. A gente queria falar de outra coisa, mas infelizmente a violência, o crime que acontece, a gente tem que passar para o nosso público. A gente tem que formar. O nosso objetivo, o nosso trabalho aqui é esse. Mas que a gente não tem gosto, não tem prazer de estar falando essas coisas. Queremos estar falando outras coisas, outros assuntos. Mas infelizmente a gente tem que cobrar, a gente tem que falar para que novas vítimas, infelizmente, não passem por essa mesma situação dessas duas senhoras, que uma perdeu a vida e outra perdeu os seus bens materiais porque o canalha tocou fogo na sua residência, ok? O Notícia em Foco vem daqui a pouco com mais informação para lhe atualizar e deixar você por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Se ligue na nossa programação da nossa web rádio Rede Nova Estação, através do aplicativo Spreaker Studio e através do nosso site também. Um abraço e até daqui a pouco.